Eu sou a Cristiane Risato, é um grande prazer estar aqui com vocês, poder participar desse evento de tamanha importância para toda a comunidade da ELA. Quero parabenizar toda a equipe da Associação da Procura e agradecer pela oportunidade. Minha missão hoje é conversar com vocês sobre a terapia com o assistente de tosse. Vou mostrar com um pouco mais de detalhes o assistente de tosse Onyx. E antes de partirmos efetivamente para o equipamento, eu queria rever de forma muito rápida alguns conceitos fisiológicos. O muco brônquico, as secreções pulmonares, são de extrema importância para a proteção de todo o nosso sistema respiratório. A secreção é produzida por células calciformes que estão presentes no epitélio das vias aéreas. O muco fisiológico, ele é basicamente formado por água, 95% dele é água. Os outros 5% encontramos aminoácidos, glicoproteínas de alto peso molecular, eletrólitos, entre outras substâncias. Esse muco, essa secreção, se torna patológica quando encontramos a presença de bactérias e de produtos inflamatórios. A clearance mucociliar, que nada mais é do que a capacidade do sistema respiratório de depurar e eliminar essas secreções, ela é realizada através da propulsão do muco pelo movimento ciliar. O sistema mucociliar, ele é formado então pelos cílios, pelo muco e pelo líquido periciliar. Sua eficiência vai depender, basicamente, da eficiência desse batimento ciliar, da quantidade do muco presente no sistema respiratório e também das propriedades viscoelásticas do muco. Que fatores interferem na clearance, na sua eficiência? Uma umidificação ineficaz, a suplementação do oxigênio, presença de infecções, alguns tipos de fármacos e também o imobilismo. A tosse é um mecanismo natural e necessário para a proteção das vias aéreas. A sua eficiência vai depender da capacidade do indivíduo de produzir volumes pulmonares profundos, de sustentar a respiração e da força, principalmente dos músculos expiratórios. Quando a tosse não é totalmente eficiente, se faz necessário então a utilização de técnicas de desobstrução brônquica que auxiliam o indivíduo na eliminação dessas secreções. As técnicas de desobstrução têm por objetivo mobilizar, deslocar e eliminar as secreções, e consequentemente isso vai levar a uma melhora da ventilação-perfusão e também das trocas gasosas. A desobstrução brônquica ela é capaz de modificar a reologia do muco, que tem como propriedades básicas a viscosidade, a elasticidade e o tixotropismo, que nada mais é do que a tendência de fluidificação do material quando ele é agitado. Quais são as técnicas, então, utilizadas para a desobstrução brônquica? As mais convencionais, as mais simples são a drenagem postural, as vibrações e percussões manuais, a tosse assistida e induzida. Outras técnicas um pouco mais avançadas, como a AF, a TEF, o CAR, o ETGO, a drenagem autogênica e a tosse dirigida. E temos também recursos mecânicos, alguns mais simples, como o flutter, o shaker e a capela, e outro mais complexo, mais completo, que é o assistente de tosse. Funcionam então os equipamentos que promovem a assistência à tosse? Eles nada mais fazem do que a aplicação de uma pressão positiva ou uma insuflação, seguida de uma rápida mudança para a pressão negativa, a exsuflação. E esse processo, essa alternância entre pressão positiva e negativa, consegue simular o mecanismo natural da tosse. Pode ser aplicado tanto através de máscara ou peça bucal, ou seja, para o paciente não invasivo, ou também no tubo endotraqueal ou na traqueostomia, para o paciente invasivo. Está indicado basicamente para pacientes com dificuldade de remoção natural das secreções e que necessitam então do auxílio da higiene brônquica de forma não invasiva. Promovem a assistência à tosse de forma mecânica. Quais são então as indicações e contraindicações da sua utilização? Então, como eu disse, ele está indicado para pacientes incapazes de tossir ou eliminar as secreções de forma natural, para aqueles pacientes que têm uma redução
do pico de fluxo expiratório, um peak flow menor do que 300 litros por minuto. Então estão entre essas indicações os pacientes com doença neuromuscular, o caso das escleroses laterais amiotróficas, quadros de pneumonia, pacientes com DPOC, fibrose cística ou qualquer outra patologia que cause esse prejuízo à tosse fisiológica. As contraindicações, elas são pontuais e relativas, basicamente relacionadas àquelas condições que levam o indivíduo a ter lesão em pleura, como o enfisema bolhoso, pneumotórax ou pneumomediastino, a traqueomalácia e a instabilidade hemodinâmica. Vários autores, já temos vários estudos que comprovam os benefícios da aplicação da essuflação mecânica, na verdade da aplicação da pressão positiva e da pressão negativa de forma mecânica. Então temos aqui algumas citações. O fluxo gerado pela insuflação simula o fluxo expiratório natural da tosse, que está entre 6 e 10 litros por segundo. Ele é mais eficaz que a sucção invasiva e elimina os riscos e a necessidade da mesma. Outro autor aqui afirma que a aplicação do assistente de tosse é capaz de promover uma hiperinsuflação que combate a perda da complacência da parede torácica e também as microatelectasias. Fazendo aqui rapidamente um comparativo entre a aspiração invasiva clássica e a técnica com o assistente de tosse. A aspiração invasiva só apresenta desvantagens por ser um procedimento invasivo, por ter o risco de provocar traumatismo da mucosa traqueal e brônquica, sangramento, arritmias, hiperhipotensão, broncoespasmo, microatelectasias e aumento da pressão intracraniana e também de infecções cruzadas. Já a terapia com assistente de tosse, eu nem chamo de desvantagens, vamos colocar como desafios que podem surgir também. São eles: os cuidados relacionados às pressões. Alguns pacientes podem apresentar intolerância à aplicação das pressões, que são maiores do que habitualmente eles utilizam no ventilador mecânico ou no BiPAP. Outros pacientes podem ter fobia pela interface e alguns ainda apresentar dor muscular. Porém, como vantagens temos que é um procedimento 100% não invasivo, ele apresenta uma maior eficiência e conforto quando comparado à aspiração invasiva. Ele pode ser utilizado por um operador independente. Ele é uma técnica que deve ser utilizada tanto pela equipe multidisciplinar, o físio, a fono, o médico, enfim, como também pelo cuidador do paciente, pelo familiar. Ou seja, é uma técnica que deve e pode ser utilizada por todo mundo que faz parte do cuidado desse paciente. É uma técnica completa. Vamos agora então para o manuseio do assistente de tosse Onyx. Vamos iniciar pela parte posterior do equipamento. Aqui o botão de liga e desliga. Aqui onde encaixa o cabo de energia. E aqui o encaixe para o pedal, que é um acessório do equipamento. O filtro, que é um filtro tipo de espuma, que deve ser lavado pelo menos uma vez por semana. Deixa secar completamente antes de retornar ao equipamento. Alguns poucos minutos é suficiente para que ele seque. E é só reencaixá-lo. E agora vamos para a parte anterior do equipamento. Essa é a tela inicial do equipamento. No canto superior à direita, temos o símbolo de um cadeado fechado, que significa que o acesso ao menu clínico está bloqueado. Para desbloqueá-lo, basta apertar o símbolo por 5 segundos até que acenda o botão configurar. Ok, clico em configurar e na sequência ele me mostra que eu tenho a opção de 3 programas pré-configuráveis. Escolho qual programa eu quero parametrizar. E aí ele abre toda a tela dos parâmetros. Eu posso optar por utilizá-lo no modo manual ou no modo automático. Para alterar de um para outro, basta um clique neste botão. Se eu escolher o modo manual, os únicos 3 parâmetros que eu tenho que ajustar é a pressão de insuflação, ou também chamado de pressão de inspiração, pressão de exsuflação, ou também chamado de pressão de exsuflação, e o fluxo. Eu clico no parâmetro, diminuo ou aumento conforme o que eu desejo para a terapia do paciente e confirmo.
Venho para o próximo parâmetro, faço o mesmo ajuste e confirmo. E assim sucessivamente, ok? Se eu opto pelo modo automático, abre os demais parâmetros. Então, além das pressões e do fluxo, eu também vou configurar o tempo de inspiração ou tempo de insuflação, lembrando que esse tempo não deve seguir o mesmo raciocínio do tempo inspiratório que a gente programa num ventilador mecânico. Afinal de contas, para o assistente de tosse, trabalhamos com pressões muito maiores do que as pressões utilizadas no ventilador. Então, também escolho qual é o tempo adequado, confirmo. O tempo de insuflação ou de expiração, a mesma coisa aqui, confirmei. Tempo de pausa, que é opcional, eu posso ou não querer utilizá-lo, depende de cada paciente. O tempo de início é um parâmetro que me ajuda a determinar um tempo que o equipamento vai demorar para iniciar o ciclo, que pode ser utilizado para eu me posicionar perto do paciente, para eu posicionar a interface nele, enfim. Eu também posso determinar quantos segundos aqui eu desejar. Quantos ciclos eu quero que o equipamento faça de forma automática, então eu digo para ele que ele aplica 5 ciclos seguidos, na sequência ele sozinho para a terapia. E o trigger, que é a sensibilidade para o disparo, eu utilizo esse parâmetro apenas em pacientes que têm algum tipo de drive respiratório preservado. Fiz toda a minha configuração, salvo o programa e ele vem para essa outra tela. E aqui ele me mostra os tempos de expiração, o tempo de pausa e o tempo de insuflação pré-configurado. Se eu quero rever os parâmetros, eu posso clicar aqui, programa 1, e ele faz um resumo de tudo que parametrizamos na tela anterior. Se eu precisar retornar para a programação, ele já me abre aqui o cadeadinho, da mesma forma eu posso segurar por 5 segundos e imediatamente ele me retorna para a tela de configuração. Fiz a alteração que eu preciso, clico em usar o programa, retorna para a tela de tratamento. Durante a terapia eu posso visualizar as pressões por barra, no formato de barra, ou no formato de gráfico. Em cima eu verifico o tempo de inspiração, de insuflação e embaixo o tempo de insuflação. No modo de barra, tudo que está em laranja é o tempo de insuflação, tudo que está em azul é o tempo de insuflação, seguindo sempre esse padrão de cores. Aqui ele me diz se eu estou usando o modo automático ou manual. Posso recolher os parâmetros aqui e iniciar a terapia. Clico em iniciar a terapia. Ele demorou aquele tempo de início que nós pedimos, de 5 segundos, e automaticamente ele inicia os ciclos. Como configuramos 5 ciclos, ao final disso, ele para a terapia automaticamente. E assim que o meu paciente descansar, estiver pronto para uma nova repetição, é só clicar em iniciar novamente e assim ele faz outros 5 ciclos, conforme pré-definido. Agora eu vou mostrar para vocês bem rapidamente como que é a utilização dele no modo manual. Abri o cadeado, clico no modo manual, se eu for utilizar as mesmas pressões, ok, se não posso fazer alteração, salvei o programa. Agora, para o modo manual, eu vou utilizar ou o botão seletor, de ins e expiração, ou o modo taut, ou ainda o pedal, que é um acessório. Então vamos lá, iniciei a terapia e agora o ciclo só começa quando eu definir. Então sempre começo na inspiração, expiração e pausa se assim eu desejar. Ou eu posso fazer direto. Inspirei, expirei, inspirei, expirei. Posso usar, como eu disse, o modo taut, ins, ex e uma pausa, ou ins, ex e direto, uma nova ins e uma nova ex. E aí, quando eu acho que deu o número de ciclos adequado, manualmente eu paro a terapia.
E por fim, quero mostrar para vocês os itens que compõem o circuito de um assistente de tosse, isso para qualquer modelo. E para finalizar, vamos entender como é a montagem de um circuito para a utilização dos assistentes de tosse. Não importa o modelo, a montagem sempre é a mesma. Primeiro de tudo vem um filtro bacteriológico, na sequência uma traqueia de 1,80 de comprimento, depois um conector reto macho-macho de 22 por 22 milímetros. Se o paciente é não invasivo, a máscara de borda inflável. Se o paciente for invasivo, um espaço morto com conector. Tá? Então não importa o modelo do assistente de tosse, esse é o padrão utilizado de circuito. E é isso, pessoal. Quero agradecer a todos pela atenção dispensada, agradecer pela oportunidade que a equipe da Procura da Ela nos abriu, dizer que eu estou aqui à disposição de todos e parabenizar também pelo excelente evento. Um grande abraço.